Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa aula de ciências para o 9º ano. Eu sou o professor Renato e nesse mês de setembro nós temos muita coisa para aprender. Vamos lá? Lembra da nossa aula de agosto que nós trabalhamos a temática O Mundo em Transformação e conversamos sobre as reações químicas? Nós vimos diversos exemplos delas que acontecem no nosso cotidiano, como a decomposição de seres vivos, restos de animais, plantas, frutas que apodrecem. Todos esses materiais passam por decomposição. A combustão dos materiais, que nós chamamos também de queima, é um belo exemplo e é bem visível, como no caso de uma vela, que o pavio está sendo queimado na chama do fogão, ou no caso das nossas células, quando elas consomem os carboidratos nos alimentos para gerar energia. Além do fogo, nós podemos ter outras evidências visíveis, como, por exemplo, a mudança de cor. Nós vimos que as reações químicas elas são representadas por equações, com o estado das substâncias antes da reação, que são os reagentes, e depois da reação química, que são os produtos. Mas depois dessa modificação das substâncias, nada pode ser como antes? Esse é o nosso tema do mês de setembro. Mas, se uma reação química é uma transformação de substâncias químicas em outras, alguma coisa permanece após as reações? A resposta é sim. Algumas coisas permanecem como antes, e algumas delas nós já falamos na aula passada. Se você tiver alguma dúvida, acesse o site do portal Escola em Casa e assiste a aula mais uma vez. A primeira delas é o fato de que a quantidade e os tipos de átomos que temos nos reagentes são os mesmos que nós encontramos nos produtos. Os átomos, eles continuam os mesmos. O que vai mudar é a forma como eles se organizam ou se combinam uns com os outros. Os átomos, eles apresentam um determinado número de elétrons na camada de valência, que é a última camada da eletrosfera dele. Só que os cientistas concluíram que eles tendem a procurar uma estabilidade, com 8 elétrons na camada de valência. Lembrem que os grupos e famílias, eles podem indicar quantos elétrons nós temos na camada de valência. Voltem na aula de julho com a professora Mariana para vocês relembrarem essa questão da tabela periódica. Na família 1, por exemplo, nós teremos 1 elétron na camada de valência. Na família 2, 2 elétrons. Nós pulamos da família 3 e vamos direto para 13, que vai ter 3 elétrons na última camada, os elementos. Na família 14, 4 elétrons. E assim por diante, até nós chegarmos à família dos gases nobres, que vai ter a valência completa, ou seja, eles são estáveis e dificilmente se combinarão com outros elementos químicos. Se os átomos buscam ficar estáveis, com 8 elétrons na camada de valência, eles acabam se combinando com outros átomos para que isso aconteça. É aí que acontecem as ligações químicas, que podem ser de 3 tipos: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Vamos pensar no seguinte: sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? Vamos imaginar que as camadas de valência dos 2 átomos sejam as equipes. Quem tiver mais elétrons na camada de valência tende a puxar para si o elétron ou os elétrons da valência do outro. Aqui nós vamos pensar no sódio e no cloro. O sódio possui 1 elétron na camada de valência, como vocês veem na família 1, e o cloro possui 7. Fica fácil concluir que o cloro fica com o elétron do sódio. Essa transferência, onde um átomo doa elétrons e o outro recebe, nós vamos chamar de ligação iônica, porque ao se ligarem, eles deixam de ter cargas positivas e negativas em mesmo número. Os prótons do núcleo continuam os mesmos, mas quando você doa ou recebe um elétron, as cargas negativas vão se alterar. E aí o átomo não tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Passam a ser chamados de íons. As ligações iônicas, elas geralmente vão ocorrer entre um metal, que doa os seus elétrons, e um ametal, ou não metal, que recebe esse elétron. O íon positivo, ou seja, quem doou, é chamado de cátion, e o negativo, que recebeu o elétron, ele é denominado de ânion. Mas, se os 2 átomos forem de ametais, ou se, por exemplo, os 2 tiverem 7 elétrons na valência, quem vai doar para quem? E quem vai receber? Ninguém vai doar e ninguém vai receber. Nesse caso, não vai haver uma transferência ou um cabo de guerra. Nós vamos ter uma ligação do tipo covalente. Nesse tipo de ligação, nós formaremos pares de elétrons, que vão ser compartilhados entre os 2 átomos, como, por exemplo, 2 átomos de cloro. Esses átomos de cloro, eles têm 7 elétrons
em suas valências. Portanto, eles não vão ter força a mais ou a menos que vai puxar o elétron para si. Eles vão compartilhar um par de elétrons e assim eles vão acabar ficando com 8 elétrons na camada de valência compartilhando esse par. Aqui vocês veem 2, 4, 6, 8 com o par compartilhado. E no caso do outro átomo, a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, que no caso também seriam 8 elétrons na valência pelo par que eles compartilharam. Aqui vocês veem, no caso, a fórmula estrutural da molécula que foi formada por essa ligação covalente. E, por último, a representação, nós temos a fórmula que é chamada de fórmula molecular, que é pela qual a gente vai encontrar no exercício no livro de vocês aí. Resumindo, a ligação covalente ela ocorre entre ametais, semimetais e, no caso, o hidrogênio. Elas vão compartilhar os elétrons e elas vão acabar formando moléculas, diferentes das ligações iônicas que acabam formando compostos iônicos. E, por fim, nós temos a ligação denominada ligação metálica, que ocorre entre átomos de um mesmo metal. Porém, aqui, eles não transferem nem compartilham os elétrons. Eles vão formar um aglomerado e esse aglomerado de elétrons aqui, eles vão ficar meio que caminhando, se movimentando entre os átomos desse metal. É como se fosse uma nuvem ou um mar de elétrons. Ficou confuso? Então, para te ajudar aí em casa, nós vamos ver 2 vídeos. Um deles vai falar sobre as ligações iônicas e o outro sobre as ligações covalentes. Pega o papel e caneta para anotar e vamos lá. Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre 2 átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica e substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre 2 átomos, quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre 2 átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os 2 núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons.
O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Você consegue identificar qual das substâncias aqui são formadas por ligações iônicas ou covalentes? Se vocês veem na letra A, nós temos o metano, ou CH4, que é um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. A gente já pode identificar que aqui nós temos uma substância covalente, porque, no caso, o carbono e o hidrogênio, eles são não metais. Se eles são não metais, eles vão acabar compartilhando elétrons, porque nenhum vai conseguir receber ou doar elétrons para o outro. Na letra B, nós temos o cloreto de cálcio. No caso aqui, nós temos um átomo de cálcio e 2 átomos de cloro. E eles são ligados por ligações iônicas, já que o cálcio é um metal da família 2A e no caso do cloro, ele vai ser um elemento não metal da família 7A. Não tem como eles compartilharem elétrons. O cálcio ele vai ter uma tendência, por só ter 2 elétrons na valência, de doar esses 2 elétrons, um para cada átomo de cloro. E na letra C, nós temos o dióxido de carbono, que é o CO2. Aqui nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Os 2 também são não metais, ou seja, a gente já sabe que eles vão compartilhar esses elétrons. No caso do carbono, que é da família 4A, ele vai compartilhar 4 elétrons, 2 com um dos átomos de oxigênio e 2 com outro átomo de oxigênio. E compartilhando essas ligações, eles acabam fazendo ligações covalentes. Temos no primeiro caso a ligação covalente, no segundo caso uma ligação iônica e no terceiro caso uma ligação covalente, novamente. Voltando a pensar nas reações químicas, essas ligações elas podem ser remontadas, reconfiguradas ou rearranjadas de uma outra forma, sendo que a substância no início da reação não vai ser a mesma do final da reação. Porém, os átomos sim, esses vão continuar sendo os mesmos. Mesmos elementos químicos e a mesma quantidade. E agora nós vamos falar sobre as leis ponderais da química, que é a que vai falar justamente sobre essa questão desse equilíbrio na quantidade desses átomos e desses elementos. Na nossa última aula de ciências, eu citei para vocês uma frase que aparece em muitos vídeos e livros, que fala sobre uma lei da química. Ela foi criada por um cientista francês chamado Lavoisier. Ele é considerado o pai da química. A conhecida frase é: na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Porém, o que ela realmente queria dizer para a gente é: em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos em uma reação química em um recipiente fechado. Imagine, por exemplo, a reação que fizemos na aula passada, entre o vinagre e o bicarbonato. Ao fim da reação, nós tivemos a liberação de gases, que se misturaram ao ar atmosférico. Sendo que, se nós medíssemos a massa dos envolvidos, ao fim da reação, nós teríamos uma massa menor, porque esses gases já teriam se misturado com o ar atmosférico. Vamos ver um exemplo? Vamos pensar no metano. Aqui nós vemos que ele é formado por ligação covalente entre os átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nós temos as fórmulas eletrônica, estrutural e a molecular. Na figura abaixo, nós representamos a combustão do metano. Vocês lembram que a combustão é a queima e ela só acontece na presença do oxigênio? Essa molécula do metano, então, ela terá suas ligações quebradas, rompidas, e o átomo de oxigênio vai combinar com o átomo de carbono aqui. E o hidrogênio vai combinar com outro átomo de oxigênio. E no produto nós vamos ter gás carbônico e água. Agora pensando na massa dos reagentes que nós podemos utilizar para que a reação aconteça, vejamos nesse exemplo da tabela. Nós temos 16 gramas de metano, ela vai reagir com 64 gramas de oxigênio e no produto nós vamos gerar 44 gramas de gás carbônico e 36 gramas de água. Se nós somarmos a massa dos reagentes, 16 mais 64, nós vamos ter 80 gramas. E se nós somarmos a massa dos produtos, 44 mais 36, nós também vamos ter 80 gramas. A massa se conservou no final da reação. Nesse segundo exemplo, eu dei umas massas com um valor desconhecido. Vamos tentar descobrir? Nós temos 8 gramas do metano, nós não conhecemos a massa do oxigênio, que reagiu com eles, mas se observarmos um produto, nós temos 22 gramas do gás carbônico e 18 gramas de água.
que somados vão dar 40 gramas no produto. Se nós temos 8 gramas de metano, para que eu possa ter 40 gramas no reagente, eu vou precisar de 32 gramas de oxigênio para que essa reação esteja correta. Já no terceiro exemplo, nós temos 32 gramas de metano, 128 gramas de oxigênio e nós produzimos 72 gramas de água, mas nós não sabemos a quantidade de gás carbônico que foi produzido. Se nós somarmos os reagentes, 32 mais 128, vamos ter 160 gramas no produto. No produto, então, nós teremos 160 menos 72. A massa produzida do gás carbônico é de 88 gramas. Nesses dois casos, nós aplicamos a lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação das massas. Mas, consequentemente, nós aplicamos também a segunda lei que vamos falar. E a lei das proporções constantes. Foi criada por Prost, também no século XVIII, ficando conhecida como a lei de Prost. Nela, Prost falava que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Ele queria dizer que, independente da massa de uma substância, a proporção dos elementos que compõem a substância será invariável. Observe nessa tabela que a proporção do hidrogênio e do carbono que formam o metano, mesmo que o somatório final das massas seja diferente, a proporção de 1 grama de hidrogênio para cada 3 gramas de carbono, ela permanece a mesma nos três casos, porque você tem 4 gramas para 12, 2 para 6 e 8 para 24. Isso vale também para as massas de reagentes e produtos de uma reação química. Como nós vimos nesse exemplo, observe que, do primeiro para o segundo exemplo, a massa de um dos reagentes ela foi dividida pela metade. Portanto, ela dividiu-se todos os outros também pela metade. E a massa dos produtos formados também se dividiu. No terceiro exemplo, nós vamos ter a massa dos reagentes dobrada. Sendo assim, a massa dos produtos ela também vai ser dobrada. 88 é o dobro de 44, como no primeiro exemplo que nós vimos anteriormente. A proporção ela foi mantida. Até aqui, vocês já aprenderam muitas coisas sobre as substâncias químicas e as suas transformações. Nós tivemos muitos exemplos de reações durante essa aula e a aula anterior, e nós vamos agora falar sobre como classificamos as reações. Como aqui nós trabalhamos muito com símbolos, nós vamos utilizar símbolos que vocês quase não usam no dia a dia e não conhecem. Nós vamos usar os emojis. Portanto, prestem muita atenção. Observem e raciocinem comigo. Na primeira reação, nós temos 2 reagentes diferentes formando apenas um produto. Nós chamamos de síntese esse tipo de reação. Na segunda, nós temos um reagente que ele acaba se dividindo em 2 produtos diferentes. Aqui nós vamos chamar de decomposição. Na terceira, nós vemos uma substância simples reage com uma substância composta e ela acaba trocando um de seus componentes, formando um produto, uma nova substância simples e uma nova substância composta, diferente dos reagentes. Chamaremos isso de simples troca. Na quarta, nós temos 2 substâncias compostas, que ambas acabam trocando os seus elementos e formando também 2 novas substâncias compostas, diferentes das que tínhamos nos reagentes. Aqui nós teremos uma dupla troca. E na quinta, quando você reage a algum tipo de material com o oxigênio, como nós já cansamos de ver nessa aula e na aula anterior, que ela passa a ser queimada ou consumida pelo oxigênio, nós chamamos de combustão. Essa parte é bem fácil, não é? Então nós vamos fazer um exercício. Identifique o tipo de reação representado nas equações químicas abaixo. Nesse primeiro exemplo, nós temos um reagente, que no caso vai formar 2 produtos. O carbonato de cálcio, ele forma o óxido de cálcio e, no caso, o gás carbônico. Vocês veem que ele se decompôs, ele se dividiu em 2 substâncias. Então, nessa letra A, isso foi uma decomposição. No segundo, nós temos uma substância simples, que é formada por um único elemento, que é o zinco, e uma substância composta, que é o ácido clorídrico, formado pelo cloro e pelo hidrogênio. Aqui no produto nós temos o cloreto de zinco, que é o cloro passou a se unir ao zinco e não ao hidrogênio, e formamos também o gás hidrogênio. Nós temos uma simples troca. Nesse terceiro exemplo, nós temos o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, e eles acabam se unindo, ou seja, 2 substâncias simples se unem e formam no produto uma substância composta, eles se transformam em amônia. Isso é chamado de síntese.
Neste último exemplo, nós temos o sulfato de cálcio e o hidróxido de sódio reagindo. Eles vão reagir e vocês observem que no produto o sódio passou a se ligar ao sulfato e o cálcio passou a se ligar às hidroxilas aqui, formando o hidróxido de cálcio. Ou seja, os dois elementos acabaram se invertendo e formando novas substâncias entre si. Isso é chamado de dupla troca. Em muitas dessas equações, vocês viram alguns símbolos e nós precisamos saber o que eles significam, pois eles vão nos ajudar a saber mais informações sobre a reação que está acontecendo. Aqui nós temos S, L ou G. Eles representam, entre parênteses, quando eles aparecem embaixo das fórmulas, eles representam os estados físicos das substâncias, sólido, líquido e gasoso. Depois, nós podemos também encontrar o AQ minúsculo abaixo do símbolo da substância. Eles vão indicar que a substância está em solução aquosa. Se você encontrar esse triângulo em cima da seta de reação, ele vai representar que essa reação aconteceu pelo aquecimento. E por último, nós temos aqui as setas que vão mostrar um duplo sentido, elas vão indicar que essa reação ela é reversível, ela pode acontecer nas duas direções. Há muitos outros símbolos menos usados, mas isso você vai poder pesquisar ou no seu livro didático ou na internet. Muitas podem ser as evidências visíveis como a mudança de cor, a liberação de calor, a liberação de gases ou a formação de um sólido que não se dissolveu ali, ou a emissão de luz, que é menos comum. No caso, luz e calor são energias, e quando a reação acontece com a absorção de energia na forma de luz e calor, nós vamos denominar a reação como endotérmica, que é o caso da fotossíntese, que vai absorver a luz do sol para que a reação aconteça. Já as reações que acontecem com a liberação da energia são denominadas exotérmicas. Recapitulando, nós fizemos uma viagem nas ligações químicas para entender como as moléculas e as substâncias se formam, estudamos sobre as leis ponderais de Lavoisier e de Proust, que nos falam que a massa das substâncias envolvidas na reação e as proporções dessas massas, elas continuam após a reação. Nós falamos sobre os tipos de reações e os símbolos que nós podemos encontrar e as evidências de que uma reação aconteceu. E, respondendo à nossa pergunta do dia, algumas coisas podem sim continuar a ser como antes das reações. O número de átomos, a massa das substâncias e as proporções das mesmas. Então vamos fazer um exercício, pessoal. Aqui, identifique em qual das alternativas nós temos descritas uma ligação iônica, que é aquela que forma os íons. Na letra A, nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono. Aqui na letra A ele está falando, o átomo de carbono doa 2 elétrons para os átomos de oxigênio. Aqui nós já podemos ver que é falsa, não é? Por quê? O carbono e o oxigênio são dois não metais. Eles não vão doar um para o outro, eles vão compartilhar elétrons. Então essa alternativa ela não é a certa. Na letra B, NaCl, ou cloreto de sódio. Um átomo de sódio doa um elétron para um átomo de cloro. O sódio, vocês já viram ele lá na família 1A, ele é um metal. E o cloro, ele é da família 7A, ou seja, ele é um não metal. Eles podem sim, já que um é da família 7 e o outro é da família 1, eles vão, aqui no caso o sódio, doar um elétron para o cloro. Na letra C, nós temos a água. 2 átomos de hidrogênio recebem cada um elétron do oxigênio. Isso, na verdade, não é verdade. Por quê? Eles não fazem uma ligação de transferência, que é a ligação iônica, eles fazem uma ligação covalente, então eles compartilham pares de elétrons entre si, o hidrogênio e o oxigênio. E aí, na letra D, nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl. O átomo de hidrogênio recebe um elétron do átomo de cloro. Isso é falso também, porque tanto o hidrogênio quanto o cloro, eles não são metais. Aliás, não seria um metal e um não metal se ligando, né? Eles vão compartilhar um par de elétrons também, porque o hidrogênio ele faz esse tipo de ligação covalente com os não metais. Então vamos lembrar as principais características de uma ligação iônica. Ela vai ocorrer entre um metal e um não metal, ela vai ocorrer pela transferência de elétrons, ou seja, alguém doa e alguém recebe, e ela não vai formar moléculas, ela vai formar compostos iônicos. Aqui nós já poderíamos eliminar a alternativa A e a alternativa C, porque aqui nós vemos 2 moléculas formadas, que é a molécula de gás carbônico e a molécula de água. Na letra B e na letra D, nós temos 2 substâncias aqui que poderia até causar algum tipo de certa confusão. Mas na letra D, o hidrogênio ele também forma ligações covalentes com os não metais.
Isso significa que ele vai compartilhar um elétron com o átomo de cloro. Já na letra B, que é a resposta correta, vocês têm um metal e um não metal, como é proposto para as ligações iônicas. Então, vamos fazer um outro exercício agora. Agora nós vamos ter que identificar qual das alternativas vai descrever uma ligação covalente. Na letra A, nós temos o brometo de magnésio. Nós temos 2 átomos de bromo e um átomo de magnésio. Aqui ele está falando que um átomo de magnésio compartilha seus 2 elétrons com os átomos de bromo. Não, o magnésio é um metal e o bromo é um não metal. Portanto, eles vão, no caso, fazer uma ligação de transferência. O magnésio vai doar os seus elétrons da valência para 2 átomos de bromo e cada um vai receber um elétron. No caso da letra B, nós temos o fluoreto de potássio. No fluoreto de potássio, ele está falando ali na alternativa que um átomo de potássio doa um elétron para um átomo de flúor. Sim, ele vai doar um elétron para um átomo de flúor. Só que isso não é uma ligação covalente, ele vai realmente doar, mas não vai ter uma ligação de compartilhamento. No caso do hidrogênio, na letra C, o gás hidrogênio, nós temos 2 átomos de hidrogênio que compartilham um par de elétrons. Sim, se eles compartilham um par de elétrons, que é o caso de 2 átomos de hidrogênio, nas suas valências, nós vamos ter uma ligação covalente. Essa alternativa é correta. Vamos ver a letra D, só para conferir. O fluoreto de alumínio. Nós temos 3 átomos de flúor e um átomo de alumínio. Ele está falando na alternativa que 3 átomos de flúor doam 3 elétrons para um átomo de alumínio. E, na verdade, é o contrário. É o átomo de alumínio doando 3 elétrons, um para cada átomo de flúor, que nós vamos ter 3. Aqui não tem compartilhamento, não pode ser uma ligação covalente. É uma ligação iônica. Para finalizar, falando sobre como a luz é uma evidência de que uma reação química aconteceu, ela não é apenas o resultado de reações químicas. E a gente tem muitas coisas para conversar sobre a luz na próxima aula. Assista às outras aulas, leia sobre o material no seu livro e faça os exercícios. Obrigado por assistirem, vejo vocês em outubro. Tchau!